Olá, boa noite. Veja que é destaque na edição desta quarta-feira do Jornal da Guará. Ministério Público Federal pede que o Ministério da Saúde e Anvisa apurem suspeitas de irregularidades no Hospital Materno-Infantil. Levantamento aponta aumento de crimes com armas de fogo até 2014 em São Luís, mas redução de homicídios chega a quase 20%. Cresce o número de drogas apreendidas no estado. Período de eleição afasta vereadores do Parlamento Municipal para sessões e veja também a preocupação com a participação feminina na disputa eleitoral. O Ministério Público Federal no Maranhão pediu informações à Agência Nacional de Vigilância Sanitária e ao Ministério da Saúde sobre as condições de segurança e qualidade dos procedimentos no Hospital Materno-Infantil em São Luís. Há um mês, um bebê morreu no hospital. A criança foi levada para uma câmara fria e depois o corpo foi incinerado sem que os pais soubessem. Uma história, claro, que apavorou todo mundo. Quem vai nos trazer mais informações atualizadas sobre essa situação é a repórter Aniele Pimentel, que vai nos explicar o que está acontecendo agora. Oi, Aniele, muito boa noite para você. O inquérito desse caso já foi concluído? Boa noite, Pascoal, e a todos. Ainda não. O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, que também deve informar o andamento deste processo segundo o pedido do Ministério Público Federal. As solicitações serão feitas após a análise do relatório enviado aqui pelo hospital a pedido dos procuradores federais. O Ministério Público pede que, além desses órgãos já citados, o Conselho Federal de Medicina também se manifeste e esclareça quais são os procedimentos obrigatórios para serem adotados por unidades hospitalares em casos de morte fetal. Já a Anvisa, o pedido foi de que a agência faça uma fiscalização na unidade. Pois é, Aniele, só que esse caso não foi o único, né? Não foi a única situação que aconteceu. Como é que vai ser a investigação com relação aos outros episódios? Olha, Pascoal, na verdade, o pedido dos procuradores é para que o hospital universitário envie documentos que tratam do controle da câmara fria do materno-infantil do dia 19 de julho e também dos últimos 6 meses sobre o fluxo de entrada e saída de cadáveres no local. Isso quer dizer que outros casos vão ser apurados. O Hospital Universitário da UFMA disse que está providenciando os documentos e informações solicitadas e que continua à disposição das famílias, do MPF e da Polícia Federal para contribuir com as investigações. Eu volto com você, Pascoal, e até amanhã. Muito obrigado, Aniele. Boa noite para você. Até amanhã. Lembra que ontem nós mostramos aqui no Jornal da Guará uma reportagem sobre a dificuldade de funcionamento no Parlamento Estadual e Municipal por conta das eleições? O vice-presidente da Câmara disse que seria feito um esforço concentrado para analisar projetos. Não foi isso que aconteceu hoje. Só 8 dos 31 parlamentares estiveram presentes e não houve quórum para abrir a sessão na Câmara Municipal de São Luís. Projetos e requerimentos não foram apreciados, dando aos eleitores quase a certeza de que esse será um mês de letra morta no Parlamento Municipal. Não está muito diferente da Assembleia Legislativa, não. O plenário também ficou esvaziado e mal a ordem do dia entrou em pauta. Ainda por conta de candidatos, os parlamentares têm protagonizado brigas sobre a preferência do eleitorado. Lembrando também que o vice-presidente da Casa, o deputado Otelino Neto, informou que seria feito um esforço concentrado na terça e na quarta-feira, pelo menos, para a votação dos projetos. A gente continua falando de política. Uma notícia hoje, publicada no jornal O Estado de São Paulo e reproduzida por sites nacionais, coloca o Maranhão como um fiel da balança no impeachment da presidente Dilma Rousseff, que começou a ser julgado, né? Começa esse julgamento amanhã. Existe muita dúvida em relação a como os senadores maranhenses poderão voltar. Ontem, o jornal Folha de São Paulo trouxe notícias da reunião do presidente em exercício com os senadores maranhenses e que poderia ser negociado, né, essa votação dos senadores. Nós entramos em contato com os parlamentares maranhenses para saber sobre suas posições nessas eleições. Eles responderam por meio de suas assessorias. Edson Lobão disse que já tem seu voto definido, mas não vai declarar antes da sessão. João Alberto disse também que não vai declarar seu voto e Roberto Rocha disse que já tem o voto definido, mas não vai se manifestar sobre ele. O jornal O Estado de São Paulo disse que estaria sendo negociado para o Maranhão um porto. Ainda segundo o jornal, a conversa foi uma reação à investida da presidente afastada Dilma Rousseff, que também nessa semana teria negociado a reorganização de coligações do PT no Maranhão para as eleições municipais, a pedido dos senadores João Alberto e também Roberto Rocha.
Por falar em porto, amanhã, o governador Flávio Dino e o secretário nacional de Políticas Portuárias, Luiz Fernando Garcia, estarão no Porto do Itaqui visitando o local e o terminal de grãos. A visita faz parte do debate sobre a reestruturação do porto. Quem tem informações para a gente sobre isso é a repórter Elinalva Cardoso. Oi, Elinalva, muito boa noite para você. Essa visita também tem um tom político, não é isso? Sim, Pascoal, não deixa de ter. Boa noite a você e a todos. A visita tem a ver com o trabalho de atualização do Plano Mestre do Porto do Itaqui e faz parte do cronograma de atividades de planejamento do setor portuário brasileiro e implantação de projetos de inteligência logística portuária nos portos públicos do país. O Plano Mestre vai servir como base para a construção do plano de zoneamento e desenvolvimento, que tem como premissa fornecer subsídios para orientar investimentos portuários. A visita vai tratar também da reestruturação dos portos da Espera e Cujupe. Pascoal. Obrigado, Elinalva. Boa noite, até amanhã. A seguir, o aumento no número de prisões e apreensões de drogas em São Luís e veja também o crescimento da participação feminina no processo eleitoral.